do 5 ao 11. Diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9: olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxeram para mim, para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Verso 11: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu, capítulo 1, do 5 até o 11. Eu vou recordar um pouquinho, só um pouquinho, do que nós falamos em outro momento. Então, eu vou recordar um pouquinho do 1 até o 4. Ageu 1, do 1 até o 4. Nós falamos que a palavra Ageu parece ter-se originada, essa palavra, de um termo que significa festivo. Teria Ageu nascido por ocasião de alguma festa específica de Israel, já que Israel era um povo muito festivo? Agora, então, Ageu significa festivo. Alguns comentaristas escrevem que coisa alguma nos é falada sobre o passado de Ageu, o lugar onde nasceu, a época, nada disso a gente encontra. A questão da principais fatos da vida, como, por exemplo, Moisés. Se a gente pedir um fato da infância de Moisés, logo vem à nossa mente: tirado das águas. Isso é rapidinho. Mas sobre Ageu, não temos nada. É muito interessante a maneira de Deus agir, de Deus operar, trabalhar. Ele não deu um banho de sucesso em Ageu. Agora sim, ele pode me servir diante do povo de Judá. Nada disso. Não se sabe praticamente nada de Ageu, praticamente. Ageu talvez tenha sido um dos exilados que retornaram da Babilônia para Jerusalém
embora isso não seja dito em lugar nenhum da Bíblia. Sabemos que Israel foi para a Babilônia, o atual Iraque, e lá ficou por 70 anos. Ageu viveu, por ocasião, mais ou menos em volta de 550 a.C., 500 anos antes de Cristo. Deus usa esse homem. Ageu é o livro que exortou Judá a reconstruir o templo depois do cativeiro da Babilônia. Deus tem que injetar ânimo no povo, para esse povo tomar a iniciativa de construir o templo, que havia sido destruído pelos babilônios em torno de 70 anos. A quem Ageu se dirigiu? Ageu se dirigiu a Zorobabel. Zorobabel era governador de Judá. Ageu se dirigiu a Josué, no caso Josué aqui, sumo sacerdote do tempo de Ageu. Eles foram estimulados. Vocês precisam assumir, precisam trabalhar e vamos reconstruir o templo. Assumam isso em favor do templo. Outra verdade, no ano 538 a.C., os israelitas começaram a voltar da Babilônia, onde tinham vivido como prisioneiros. A gente hoje não tem a menor ideia o que era ser prisioneiro em terra distante. Deve ser uma coisa horrorosa, horrorosa. Eles construíram suas casas em Jerusalém, porém não deram atenção ao templo que estava destruído. Eles ficaram lá por volta de uns 70 anos, muitos morrem, muitos nascem, e Deus continua governando, no comando, em seu domínio. No ano 520 a.C., Ageu anunciou algumas mensagens de Deus para o povo de Judá, ordenando ao povo que construísse de novo o templo. Os israelitas deviam voltar para Deus e assim Deus os abençoaria e eles viveriam em paz e prosperidade. Então Deus estimula o povo através de Ageu. Quando Deus mandou essa mensagem, o texto nos diz, versículo 1, que no segundo ano do reinado de Dario, por meio de quem? Por meio de Ageu. Nós devemos estar sempre atentos. Será que Deus não quer enviar uma mensagem àquele vizinho, àquela vizinha, aquele familiar, aquele parente, aquele inimigo, através de mim, através de nós? O que você acha, esposa? O que você acha, marido? Deus não quer enviar alguma mensagem através de nós? A mensagem era corrigir o comportamento do povo. Deus está sempre querendo, por amor, por bondade, corrigir o nosso comportamento. Deus conhece a gente por dentro e por fora e sabe da necessidade. Então, o que o povo estava fazendo? Espalhar uma notícia falsa no meio do povo. Qual notícia falsa? Ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Era uma fake news. Ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Mas o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus é diferente. Ele olha com perfeição, com amor, com justiça. Ele sabe o tempo das coisas. O povo espalhou. Por que será que eles espalharam essa frase? Talvez com receio. Vai que os babilônios voltam. Eles voltam, nos prendem de novo, nos levam para lá e vai ter todo o trabalho nosso em vão. Talvez pensassem nisso. Não compensa agora. Vamos pensar nas nossas casas. Vamos pensar em nós primeiramente.
Ainda não é tempo de se reconstruir o templo. Agora, o que Deus fala para o povo? Será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas quando o templo continua destruído? Fica bem isso? Fica bem vocês viverem em casas luxuosas? Deus estava visando a reconstrução do templo em si? Sim, mas Deus vai além. Ele sempre vai além. Cada um de nós é um templo. Por exemplo, Paulo diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, aos Efésios 3,17. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Na verdade, o que estava por detrás daquela indiferença com relação à reconstrução do templo? Era o desinteresse pelo próprio Deus. Era desinteresse pelo próprio Deus. O profeta Isaías tem um texto na sua profecia que diz assim, 43, 22, ele diz: mas, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Cansaste de mim. Imagine a esposa falando para o marido: você se cansou de mim. Ou o oposto, o marido falar: você está cansada de mim. Que ternura de Deus, não é? Falar com o povo: vocês estão cansados de mim, vocês se enjoaram de mim. O hino diz: ternura, graça e amor me dispensa o Salvador. Parece que Deus se humanizou aqui, né? Vocês estão cansados de mim. Estava Deus com alguma crise existencial? Claro que não. Deus, Ele desce para falar com a gente. Mas a razão de vocês estarem cansados de mim: vocês não me adoram. Vocês não me adoram. Nesses templos aí, não acontece adoração. Por isso que vocês estão indiferentes ao templo. Então, Israel foi parar na Babilônia, viveram lá como escravos por causa da desobediência. Viveram uma vida com Deus fora das suas vidas. Parece que a lição lá, aplicada na Babilônia, não surtiu efeito. Ou tudo tem o tempo de Deus? Tempos atrás, a filha do pastor Billy Graham esteve no Brasil pregando em São Paulo, num congresso. Então ela estava contando sobre o relacionamento do seu pai com a mídia, com a imprensa. E ela fala a questão do dia a dia como mãe. Você está pensando que as crianças vão aprender uma lição da primeira vez? Você às vezes vai gastar tempo e não verá aquela lição aplicada na vida do seu filho. Você vai falar com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes e muito mais. Ele não vai absorver aquilo só lá num certo dia que ele vai pegar, captar a intenção da mãe e do pai. Aqui é a paciência de Deus com a gente, com o nosso dia a dia. Judá passou por um período de enfraquecimento, mas a cura veio. A cura veio. Isso pode acontecer, por exemplo, na família. A família tem suas crises, a família tem as suas dificuldades, mas permanecendo em Deus, a solução vem. A igreja, a nação, vida pessoal, vida devocional. Ontem eu tive informação
estava lendo que o senhor Delanhol, que é um crente batista, ele vai candidatar-se a prefeito de Curitiba. Ele disse: olha, isso que é lição de vida. Dá um exemplo de perseverança, um exemplo de dedicação e de procedimento e de ser um homem adulto. Um homem adulto. Até onde ele vai chegar? Conseguiram tirá-lo da Câmara, mas ele continua firme, com palavras até mesmo de louvor a Deus. Nós, às vezes, costumamos aprender certas lições, tudo no tempo de Deus. Às vezes vem uma crise na vida devocional, mas você retoma aquilo, é Deus ensinando, é Deus orientando. Cada crente é casa de Deus, temos que cuidar da casa de Deus, cuidar da vida espiritual. 1 Coríntios 6,19. Cada um de nós deve se ver: eu sou casa de Deus pela graça de Deus. Eu sou casa de Deus. E Deus sabe quando não acontece culto dentro de nós. Ele sabe: eu preciso falar com esse rapaz, com essa moça, com esse pastor. Eu quero mais culto dentro de você. Eu quero ser cultuado dentro de você. Cada crente é casa de Deus. Eles foram para o cativeiro da Babilônia, mas voltaram com a mesma atitude. Antes de irem para a Babilônia, Jeremias sofreu muito diante de Judá. Jeremias falou: entreguem-se ao povo da Babilônia, vocês se livrarão. Mas ele diz: do quê? Nos entregar ao povo da Babilônia? O quê? Esse Jeremias é um agitador. Esse homem não é patriota, não. Nos mandando que a gente se entregue ao povo da Babilônia. Ele está trabalhando para a Babilônia. Você vê que situação difícil. Me desculpa aqui a expressão, não sei se eu vou ser feliz na minha palavra. Seria mais ou menos se fosse Argentina e Brasil. Povo brasileiro, se entrega aos argentinos. E diz: que pregador é esse, mandando fazer isso? Por tudo isso Judá passou. E Deus diz: olha, se vocês se entregarem, não vão ficar prisioneiros lá. Mas eles não se entregaram. Eles ficaram na teimosia. Quero me voltar agora para o capítulo 1, verso 5. Quando Deus começa a trabalhar na vida do povo, e Deus começa falando: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Pensem bem no que vocês estão fazendo e no que está acontecendo a vocês. Pensem bem. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Deus está sempre nos levando a pensar, refletir, a pensar sobre as coisas, sobre os chamados sucessos, fracassos, crises, lutas, escassez, abundância. Deus quer sempre o povo dele pensando, sobretudo pensando nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima é pensar para a glória de Deus. É pensar para o louvor do Senhor Deus. Pensem bem no que tem ocorrido com vocês. Reflita sobre a vossa situação. Como é difícil, às vezes, a gente refletir sobre a nossa situação. Deus quer que o povo pense, que pensemos. É isso que Deus começa, no decorrer do livro, levar o povo a pensar. Pensem bem no que tem acontecido. Versículo 6, aí Deus enumera algumas coisas que têm acontecido. Semeais muito e recolheis pouco. Semeais muito. Vocês semeiam e recolhem pouco. Comeis, mas não vos fartais. Vocês se alimentam,
mas não há satisfação, queriam mais. Bebeis, mas não saciais, não vos saciais. Bebem, mas não encontra resposta, querem mais, estão insatisfeitos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vocês se vestem, mas não se aquecem. O que recebe salário num saco furado. Versículo 6 ainda. Olha a situação, olha o cenário que eles estavam apresentando para Deus. Talvez Ageu nem percebesse isso por si só. Deus que vai mexendo, abrindo os olhos do profeta. Ageu, fale isso para aquele povo, fale isso para você. Outra verdade, atitudes que precisam ser tomadas. Pensem no que tem acontecido com vocês. Vão até as montanhas, tragam madeira e construam o templo de novo. Deus está insistindo nessa tecla, construa o templo. Construam, trabalhem. Então ele diz, vá à montanha, traga madeira e construa o templo. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? O resultado? Eu vou me alegrar, versículo 8, e serei glorificado. Eu vou me alegrar, vou ficar contente e eu serei exaltado. Mas Deus precisava de que alguém o incentivasse? Não, Deus quer mostrar o seguinte, eu preciso carregar comigo, eu preciso agradar a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Interessante, esse refrão, seria quase um refrão, né? 1:5, 1:7, 2:15, 2:18, é Deus dizendo, pensem bem na vossa conduta. Pensem bem na vossa conduta. O que isso tem a ver comigo hoje? Pense bem, Valber, na sua conduta. Como é que você trata a sua esposa? Como você trata seus avós, seus pais, se eles existissem, seus netos, genro, nora, filha, vizinho? Como você trata? Pense bem na maneira como você age e reage no dia a dia. Pense bem. Como povo de Deus, somos chamados a ter um comportamento que agrade a Deus. Eu sei que você e eu, nós somos imperfeitos. Somente Jesus agradou o Pai completamente. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas esse pensar, eu quero agradar o meu Pai Celestial. E Ele vai ajudar-me a agradá-lo. No nosso dia a dia pensarmos assim, Deus, Ele age muitas vezes para que experimentemos dificuldades em várias ocasiões. Deus, Ele pode fazer isso. Ele age de tal forma que a gente experimente alguma dificuldade para nos ensinar verdades que em situações normais não pegaríamos, não aprenderíamos. E também o nosso Deus, Ele é capaz de quebrar expectativas. Os versos 9, 10 e 11 mostram Deus quebrando expectativas. Então ele mostra, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. Vocês olharam, o povo de Judá, olharam para muito, cheio de expectativas, mas eu estou quebrando a expectativa, porque na verdade eu não faço parte desse processo aí. Vocês não me incluíram nesse processo. Vocês não incluíram. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Versículo 9. Vocês aguardavam grandes colheitas, mas elas foram pequenas. Aqui é o próprio Deus fazendo intervenção na área econômica de uma nação, de um povo.
É o nosso Deus, na sua grandiosidade, Ele faz o que Ele quiser fazer. E a gente vai aprendendo a fazer leituras das coisas, situações. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Eles esperavam muito, eles colheram pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, Deus assoprou. Por que Deus assoprou? Porque eles cuidavam da própria casa e não se importavam com a casa de Deus, com a obra de Deus. Então Deus sabe o grau de importância que a obra dele tem para mim. Deus sabia o grau de importância que ele, Deus, tinha para o povo, porque o desinteresse pela construção do templo era a razão de eles, primeiramente, não se interessarem por Deus. Os céus retêm o seu orvalho, não chove, versículo 10. Olha Deus fazendo suas intervenções. Os campos não produzem colheita, versículo 10. Deus fez vir a seca sobre o trigo, sobre o mosto, o suco de uva, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, sobre homens, animais e o trabalho das mãos, todas as plantas. Versículo 11. Olha como é que Deus intervém, quebrando expectativas, Deus corrigindo situações, tocando em nós, querendo mudar o nosso interior cada vez mais. E eu termino com algumas lições para nós, recordando algumas lições. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Deus falando para o povo de Judá, pensem bem nas minhas intervenções na vida de vocês, pensem bem, porque a situação está assim, pensem bem, pensem bem. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Interessante essa linguagem aqui, essa figura. O que está vendo comigo? O meu salário não dá no fim do mês, no dia 15 já acaba. A gente vê às vezes viúvas ganhando pouquinho, são fiéis nos seus dízimos, e é uma fartura. Deus é sábio, é Deus de abundância, Deus de abundância. Tome uma atitude, assim serei glorificado e me alegrarei. Subi ao monte, trazei madeira e edificai. Saia dessa mesmice, dessa preguiça. Vocês estão ensimesmados, só pensam em vocês, só pensam em fazer casas. E as minhas coisas, a minha obra? Deus age muitas vezes para que experimentemos dificuldades em várias ocasiões. Deus quer que as nossas expectativas sejam reais, porque senão Ele pode quebrá-las. Olhaste para muito, mas eis que alcançaram um pouco. Esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Verso 9. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que Deus assoprou? Porque eles não estavam pensando na casa de Deus, que eram eles, e também no templo físico também. O texto continua a mostrar Deus quebrando expectativa. Os céus retêm o seu orvalho, não chove. Os campos não produzem colheitas. E Deus fez vir a seca sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz. Sobre homens, animais, trabalho das mãos, todas as plantações. O nosso Deus intervém. O nosso Deus tem o controle. O povo de Judá não percebia, não sabia fazer essa leitura.
nós estamos com os olhos fechados para o templo, porque estamos com os olhos fechados para o nosso Deus dentro de nós. Deus precisa ser cultuado, adorado dentro de mim, em meu interior. E isso vai refletir positivamente quando Deus é adorado no nosso íntimo. Se existe um lugar onde Deus precisa ser adorado, é dentro de nós. Dentro de nós. Deus nos ajude, nos fortaleça, olhando para a maneira como Ele se dirigiu ao povo de Judá. Que cada um de nós faça uma leitura. Ó Deus, muda o meu interior, que a palavra de Cristo habite em mim abundantemente.